Graça e paz, queridos irmãos. Chegamos ao último sermão da série O Servo Sofredor. E nessa noite faremos a leitura de Isaías, capítulo 53, versos 10 a 12. Isaías, capítulo 53, versos 10 a 12. Eu vou fazer a leitura na ARA, Almeida Revista e Atualizada. Isaías, capítulo 53, versos 10 a 12. Em reverência, se atente à palavra do Senhor. Diz assim o profeta: Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Abaixe sua cabeça, vamos orar. Ó Senhor, nós já cantamos louvores ao Senhor, reconhecendo a Tua glória e a Tua majestade. Também pedimos perdão pelos nossos pecados, crendo que o Senhor já nos perdoou por causa da mediação de Cristo. E nesse momento de culto, nós suplicamos que o Teu Santo Espírito fale ao nosso coração, revelando as Tuas verdades. Que o Senhor leve cativo os nossos pensamentos a Ti e que o Senhor nos transforme nesse momento. Porque, como povo Teu, nós precisamos ouvir a Tua voz. Pedimos isso na mediação de Cristo. Amém. Amém. Se você já tiver cabelos brancos e tem dificuldades com a tecnologia dos nossos dias, certamente você já ouviu falar da série de televisão americana chamada Alf, o É Teimoso. O nome Alf é um acrônimo da expressão inglesa Alien Life Form, forma de vida alienígena. Alf, cujo nome real é Gordon Shanway, após ver o seu planeta Melmac explodir, segue um sinal de rádio amador em direção à Terra e acaba caindo na garagem da casa da família Tanner. Os Tanner são uma típica família norte-americana, residente em Riverside, na Califórnia. Sem saberem ao certo o que fazer, os Tanners levam Alf para casa, onde o escondem do exército e de seus vizinhos intrometidos, até que a nave espacial dele seja reparada. Contudo, Alf acaba tornando-se um membro permanente da família. Embora o choque cultural, a solidão e as saudades de casa frequentemente causem transtornos aos Tanners. A série foi exibida pela NBC entre 22 de setembro de 1986 e 24 de março de 1990 e teve um total de 102 episódios. No último episódio da quarta temporada, Alf recebe um sinal de seus antigos amigos, informando que estavam vivendo um novo planeta e propõe-lhe que se junte a eles. Quando ele chega ao local combinado, os amigos de Alf aparecem. Contudo, antes de conseguir partir, Alf é preso pelo exército por um grupo de militares. O episódio termina com o narrador dizendo: continua. Infelizmente, a série foi cancelada e os fãs nunca souberam o desfecho da história. Imagine a frustração de todos aqueles que acompanhavam a série durante todo esse tempo. O final nunca foi exibido. Mas como veremos nessa noite, isso não ocorre no Cântico de Isaías. Há uma conclusão, há um desfecho glorioso. Nesse cântico, que se encontra dividido em 5 estrofes de 3 versos cada uma, Isaías enfoca o tema relacionado ao servo. Na primeira estrofe, temos a superioridade do servo. Isaías 52, versos 13 a 15.
O profeta inicia o cântico falando da exaltação do servo. Deus declara que o servo prosperará e cumprirá a sua vontade. No entanto, antes que essa exaltação aconteça, ele deveria suportar uma dor terrível. Na segunda estrofe temos a rejeição do servo. Isaías 53, versos de 1 a 3. Isaías descreve o comportamento do servo e a sua rejeição pelos seus semelhantes. Ele vai dizer que ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Essa estrofe descreve o tamanho e o grau do sofrimento do servo do Senhor. Ele veio ao mundo para ser o braço do Senhor, para salvar o seu povo. Todavia, muitos não acreditaram que ele, de fato, seria o braço do Senhor. Por isso, ele foi marginalizado. Ele experimenta angústia e tristeza. Ele também é rejeitado, já que a sua aparência não era de um grande rei. Na terceira estrofe, temos a expiação do servo. Isaías 53, versos 4 a 6. Essa estrofe é o centro da poesia. Agora o suplício ganha um significado, pois o profeta descreve o sofrimento do servo sendo substitutivo. Contudo, os homens não entenderam a razão desse sofrimento. Embora fosse considerado como alguém afligido por Deus, na verdade, ele sofre por causa das transgressões do seu povo. Na quarta estrofe, temos a submissão do servo. Isaías 53, versos 7 a 9. O servo morre de modo humilde e injusto. Ele não merecia todo aquele sofrimento, mas voluntariamente se dispôs a suportá-lo, e ao fazê-lo, agiu de acordo com o propósito de Deus. A sua morte foi dolorosa, mas ele continuou calado. Ele morreu com os transgressores, mas não reclamou. Foi dado a ele um túmulo com os ímpios, mas ele permaneceu em silêncio. Perceba o movimento que o profeta faz ao descrever a obra do servo sofredor. Primeiro ele fala da superioridade do servo. Ele vai falando da rejeição, da expiação, da submissão. O servo chega ao ponto mais fundo da humilhação. Mas o que seria desse cântico se não houvesse o triunfo do servo? Onde estaria a nossa esperança se o servo não tivesse triunfado? Por isso, na quinta e última estrofe, temos a exaltação do servo. Isaías 53, versos 10 a 12, que ora lemos. Isaías anuncia a recompensa futura que o servo receberá devido ao seu ministério e descreve a razão da morte do servo, afirmando que o seu sofrimento e a sua morte não foram uma fatalidade. A morte do servo não foi um erro trágico. A sua morte justificaria muitos e traria glórias a ele. Nessa noite, tendo como base esses versos 10 a 12, meditaremos sobre o seguinte tema: a exaltação do servo. Para tanto, a mensagem será dividida em 3 pontos. No primeiro ponto, nós veremos o sofrimento do servo e a vontade do Senhor. Verso 10. Segundo ponto, nós veremos o anúncio das recompensas do servo. Versos 10 a 12, primeira parte. E no terceiro ponto da mensagem, nós veremos as razões do triunfo do servo. Verso 12, segunda parte. Vamos analisar então o primeiro ponto da mensagem, o sofrimento do servo e a vontade do Senhor. O verso 10 diz, acompanhem comigo: todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar. O verso 10 começa com a conjunção todavia, expressando o contraste com os versos anteriores com o intuito de responder a seguinte pergunta: como foi possível que todas essas fatalidades viessem a acontecer? Por que tudo isso aconteceu com o servo? Na verdade, o versículo 10 resgata uma ideia já apresentada. E novamente o profeta reitera que a desgraça que acometeu o servo não foi acidente da história, ou a trama de homens maldosos, mas sim foi o resultado da vontade de Deus. Deus quis que fosse assim. Não é acidente, é a vontade de Deus. O sofrimento do servo não foi uma fatalidade. Ao contrário, fazia parte do plano deliberado de Deus.
Para deixar isso bem claro, o profeta coloca o Senhor como sujeito da oração. É Deus quem desejou que o seu servo viesse ao mundo e morresse da forma como morreu. Foi a vontade de Deus que o conduziu a isso. Mas você poderia perguntar, mas não foram os homens que mataram Jesus? Não foram os judeus que entregaram o Messias nas mãos dos romanos para que fosse crucificado e morto? Cristo não foi crucificado porque Judas o traiu. Os judeus o entregaram, Pilatos o sentenciou e os romanos o pregaram na cruz. Não! Cristo foi crucificado porque Deus o entregou por amor a nós. Por amor a mim e por amor a você. Foi na cruz que Deus provou, da forma mais lúdica, pictória e eloquente, seu amor a nós e o seu repúdio ao pecado. A cruz não foi um acidente, mas foi parte do plano eterno de Deus. Isso fica claro no sermão de Pedro, pregado no dia de Pentecostes e registrado no livro de Atos, capítulo 2, verso 23. O apóstolo diz, sendo este, está falando de Cristo, entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes. Ele está falando para os judeus, crucificando por mão de Nicos, dos romanos. Perceberam as palavras de Pedro? Sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus. A morte de Jesus ocorreu segundo o propósito designado por Deus na eternidade. Pedro não minimiza a culpa dos judeus na crucificação de Jesus. Mas mesmo assim, e ao mesmo tempo, a crucificação foi feita de acordo com o plano e o propósito de Deus. Aqui temos o paradoxo da soberania divina e da responsabilidade humana de uma forma muito nítida. Mesmo ao executarem Jesus, os judeus e os romanos nada mais fizeram do que cumprir aquilo que Deus já havia determinado e que na realidade já havia sido predito nos escritos proféticos. Por trás de todos os atos de injustiça humana havia uma obra oculta do Senhor. Perceba a grandiosidade da sabedoria e a profundidade do plano salvífico de Deus. A salvação nunca foi o plano B de Deus. A salvação nunca foi o plano B de Deus. Deus não escreve a história com lápis. Ele não é pego de surpresa. Ele não foi pego de surpresa com a atitude de Adão e Eva. Cristo sempre foi o plano de Deus para a salvação do pecador. Deus foi ao extremo para poder resgatar você e novamente te dar o status de filho. Mas o profeta vai um pouco além na sua afirmação. Ele diz que Deus se agradou da morte do seu servo. O verbo agradar significa que Deus sentiu grande satisfação na morte do seu servo. O servo não sofreu por qualquer pecado encontrado em si próprio, mas porque agradou ao Senhor moê-lo. Mas cuidado com seus pensamentos julgadores. Não conclua que Deus é um tirano e insensível que cruelmente resolveu punir o seu filho na cruz. Absolutamente não. O agrado do Senhor se dá exatamente porque Ele sabe os resultados da obra do seu filho. Ele sabe o que a morte do seu filho conquistará. Ele se alegra porque sabe que a obra do servo trará consequências grandiosas para o seu plano salvífico. Nesse ponto, o profeta então ele resgata algo que ele já tinha dito no verso 6. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Foi do agrado do Senhor fazer do seu filho uma oferta pelo pecado. De acordo com o plano divino da redenção, todo sofrimento do servo tem um caráter de oferta pela culpa. Isaías aqui usa uma expressão que tem como pano de fundo uma das principais ofertas encontradas no livro de Levítico, a oferta pela restituição. No livro de Levítico, a oferta pelo pecado é encontrada numa linguagem legal e sacrificial e constituía-se num tipo específico de oferta que apresentava o conceito de compensação, de restituição. Essa oferta era oferecida quando direitos ou leis eram violados.
Quando o servo entregou sua vida, ele funcionou como uma compensação, uma restituição a Deus pelos danos causados contra ele por aqueles que pecaram contra ele. Deus é o ofendido. Nós somos os ofensores, nós violamos a lei de Deus. E o servo é a oferta pela restituição. Quando o servo entregou sua vida, ele se apresentou como uma compensação para Deus, por causa dos danos cometidos pelos nossos pecados contra Deus. O servo inocente dá a sua vida em lugar do seu povo culpado, a fim de satisfazer a justiça divina. Deus apresenta Cristo como sendo a oferta de reparação, para que por meio dele, pessoas possam ter os seus pecados expiados e venham a conhecer a justiça de Deus. Mas perceba algo interessante, queridos. Não somos nós que apresentamos a oferta de reparação, mas o próprio Deus. Por quê? Por quê? Nenhuma oferta que possamos apresentar a Deus é suficiente para pagar o preço do nosso pecado. Por isso, o próprio Deus entrega o seu servo como oferta de reparação. Após apresentar a relação entre o sofrimento do servo e a vontade do Senhor, Isaías então passa a descrever as recompensas do servo. Essas recompensas evidenciam o sucesso da obra do servo sofredor. E isso nos leva ao segundo ponto da mensagem, o anúncio das recompensas do servo. O anúncio das recompensas do servo. Os versos 10 a 12 descrevem 7 recompensas. A primeira recompensa é verá sua posteridade. Verso 10. Diz assim no verso 10. Todavia ao Senhor agradou Moê-lo, fazendo enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade. A palavra posteridade pode ser traduzida como semente, descendência. No texto de Isaías, refere-se àqueles que foram perdoados pelo sacrifício expiatório do servo. O servo foi recompensado por ver abundante posteridade espiritual. A congregação nascida dele, o verdadeiro Israel. A evidência de que sua obra foi eficaz é que o próprio Senhor agora o faz ver a semente do servo sendo unida a ele. E essa semente se espalha por todo o mundo. E agora o servo vê a sua igreja crescendo e muitos fazendo parte da sua família. Nós, individualmente e como igreja, somos essa posteridade, somos essa descendência, somos essa semente. Somos uma evidência viva da obra eficaz do servo. Você que foi redimido é uma evidência viva da eficaz obra do servo. Segunda recompensa, prolongará os seus dias. Verso 10 diz, verá sua posteridade e prolongará os seus dias. A expressão prolongará os seus dias é usada no Antigo Testamento para se referir à promessa de durabilidade do reino dos monarcas de Israel, caso fossem obedientes à palavra de Deus. Em 1 Reis, capítulo 3, verso 14, Deus vai dizer o seguinte para Salomão: se andares nos meus caminhos e guardares os meus estatutos e os meus mandamentos, como andou Davi, teu pai, prolongarei os teus dias. Deus prolongaria o reinado de Salomão se ele fosse obediente ao Senhor. No Salmo 21, verso 4, essa expressão refere-se à promessa de eternidade do trono de Davi. Mesmo que os descendentes de Davi quebrassem a aliança, ela seria mantida por Deus. Mesmo tendo sofrido uma morte violenta, o servo ressuscitou, triunfou e reinará eternamente. O Deus homem está sentado à destra de Deus em glória e majestade. Seu reino é eterno, pois o trono do seu reino jamais passará. E não é só isso, queridos.
Considerando que a obra do servo contempla a semente, a descendência, e sendo essa semente aqueles que nasceram da morte expiatória do servo e foram justificados, nós, o seu povo, reinaremos com ele para todo o sempre. Terceira recompensa, a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Verso 10 ainda, ele verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. No início do verso 10, a vontade divina é mencionada como a razão mais profunda de todos os sofrimentos do servo. A vontade do Senhor é moer o servo, fazendo enfermar. Agora, a vontade do Senhor é fazer o servo triunfar. Por meio do servo, o desígnio de Deus triunfou. No final, o desejo maior de Deus não era a derrota do seu servo na morte humilhante de cruz, mas sim a sua vitória e ressurreição. Pela cruz de Cristo e por sua ressurreição, a vontade de Deus triunfou. A vontade de Deus prosperou nas mãos do servo. Quarta recompensa, verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Verso 11, primeira parte. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O sofrimento do servo, outrora apresentado, é visto como sendo um grande labor. O servo sofreu, mas agora ele olha para a sua obra e contempla os seus frutos e fica satisfeito. Nós gostamos de admirar o fruto do nosso trabalho, principalmente quando ele é penoso para nós. Nós terminamos de concluir algo que é penoso, a gente olha e fica satisfeito. O agricultor, depois que ele tem todo o trabalho de lavrar a terra, de colocar a semente, de adubar, quando ele olha aquela colheita pronta, ele fica satisfeito também. A satisfação do servo está em todas as vidas que serão redimidas por causa da sua morte vicária. Nós somos frutos do penoso trabalho do servo. E isso traz satisfação a ele. Quinta recompensa. Justificará muitos porque a iniquidade deles levará sobre si. A segunda parte do verso 11 diz: o meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Essa afirmação de Isaías é notável, tanto em sua simplicidade quanto em sua ousadia. O servo, pelo que ele tem feito, tornará pessoas justas. Justificar significa declarar justo. A justificação é um conceito forense, onde Deus emite uma declaração legal sobre nós. Ao declarar o homem justo, Deus perdoa os seus pecados e passa a tratá-los com base nos méritos da perfeita justiça do servo. Deus declara que não temos penalidade a pagar pelo nosso pecado, incluindo os pecados presentes, passados e futuros. Toda a culpa foi paga e somos tratados com base na justiça do servo. Mas ainda que a justificação seja uma obra da graça de Deus, não é à custa da sua justiça. Não há conflito em nossa justificação entre a justiça e a graça de Deus, uma vez que ambas se encontram na cruz de Cristo. Deus providenciou o sacrifício, e isso é graça. E Cristo, o justo, suportou a penalidade pelos nossos pecados, satisfazendo a justiça de Deus. Deus é justo e justificador daqueles que têm fé em Cristo Jesus. Sexta recompensa, receberá muitos como sua parte. Verso 12, primeira parte diz: por isso eu lhe darei muitos como a sua parte. Com toda a fidelidade, o servo desceu aos abismos mais profundos. Ele cumpriu a vontade de seu pai até o grau mais profundo da humilhação. Em razão dessa fiel obediência, Deus o exaltará às alturas mais sublimes e lhe dará muitos como a sua parte. Esses são os mesmos a quem ele havia justificado. Essa multidão
que ele redime com base no seu sofrimento, agora se torna sua porção. Somos a porção do Senhor, ou seja, sua possessão pessoal e especial. Jesus Cristo morreu para comprar para Deus um povo especial. Somos a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Somos dele por direito de criação e por direito de redenção. Somos a porção do Senhor. E sétima, última recompensa, repartirá o despojo. Verso 12 diz: por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Quando havia um triunfo militar, o rei vencedor entrava na sua cidade em uma carruagem. Atrás dele vinham seus inimigos, derrotados e acorrentados. O rei era recebido pela multidão ruidosa, que batia palmas, jogava flores, dizia palavras de alegria e entoava hinos. Por seu turno, os prisioneiros eram insultados pela multidão, que jogava tudo o que não prestava neles: ovos podres, tomates podres e frutas podres. O rei, então, tomava um despojo que lhe tinha se apossado na guerra e o distribuía entre os seus súditos. Essa é a figura que Isaías traz aqui nessa parte do verso 12. O servo sofredor derrotou a morte, entrou em triunfo, subiu às alturas e deu dádivas aos homens como sinal da sua benevolência e da sua graça. O grande rei partilha com seus súditos os frutos do seu labor. Recebemos do próprio Cristo, do próprio servo exaltado, os benefícios da sua obra na cruz. Por exemplo, o perdão de pecados, a comunhão imperdível com Deus, que é vida eterna, a habitação do Espírito Santo, a justificação, a adoção na família de Deus, os dons espirituais, dentre vários outros benefícios. Após mostrar as recompensas do servo como evidências do sucesso de sua obra, Isaías agora descreve as razões do triunfo do servo, para que não reste nenhuma dúvida de que ele é digno de receber todas as recompensas. E isso nos leva ao terceiro ponto da mensagem, as razões do triunfo do servo. Por que o servo é digno de receber todas as recompensas descritas nos versos 10 a 12? Por que ele está sentado à destra do Pai? Por que lhe foi dada toda a autoridade nos céus e na terra? Por que ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores? Por que todos os seus inimigos estão pasmados diante da sua majestade? Porque ele triunfou. E Isaías, então, aponta 4 razões do triunfo do servo. A primeira razão, porquanto ele derramou a sua alma na morte. Verso 12 diz: por isso lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. É notável que a causa da vitória do servo não seja seu poder, embora ele seja todo poderoso, mas a sua morte. O servo derramou a sua vida na morte. O servo não foi coagido à morte. Ele deu a sua alma como oferta pela culpa. Ele voluntariamente se apresentou como oferta pelo pecado. Segunda razão do seu triunfo: deixou-se ser contado entre os transgressores. Verso 12 diz: porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores. Se ele é o justo, seria mais razoável ele ser exaltado por ter morrido entre os justos, não é? Mas não foi isso que ocorreu. Em vez de permanecer uma pessoa exaltada e totalmente separada dos pecadores, o servo deixou-se identificar com as tristezas e os sofrimentos do povo da sua época. Por isso, ele permitiu ser contado entre os criminosos. Ele não somente morreu pelos transgressores, mas também foi tratado como um dos transgressores. O Evangelho de Marcos, capítulo 15, versos 27 a 28, dizem o seguinte: com ele crucificaram 2 ladrões,
um à sua direita e o outro à sua esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz: com malfeitores foi contado. O justo foi abandonado pelos seus discípulos, acusado pelos judeus, condenado por Pilatos e atormentado pelos seus perseguidores. Foi crucificado como um transgressor, no meio de dois criminosos, e suportou toda a ira de Deus. Por que ele permitiu tudo isso? Por quê? Para que eu e você não fôssemos mais considerados transgressores, mas agora filhos de Deus. Por isso que ele suportou tudo isso. Você não é mais transgressor. Agora você é filho de Deus. Terceira razão do seu triunfo. Levou sobre si o pecado de muitos. Verso 12. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos. O pano de fundo aqui é o ritual realizado pelo sumo sacerdote no dia da expiação. Após se preparar para a cerimônia, o sumo sacerdote tomava 2 bodes. Um é chamado de bode expiatório e o outro chamado de bode emissário. O bode expiatório era sacrificado pelos pecados do povo e o sumo sacerdote aspergia o sangue no propiciatório, na tampa da arca da aliança. Na sequência, o sacerdote colocava as mãos sobre a cabeça do bode emissário, confessava os pecados do povo e o enviava ao deserto. A morte de Jesus Cristo na cruz é um antítipo desse ritual. Cristo propiciou, ele desviou a ira de Deus para si próprio e levou os nossos pecados para longe de Deus. Em razão disso, Deus tornou-se propício para com o seu povo. E quarta e última razão, intercedeu pelos transgressores. Finalzinho do verso 12 diz: e pelos transgressores intercedeu. A palavra interceder apresenta 2 usos diferentes. O primeiro é levar ao ouvido de outro a necessidade. O segundo, muito usado no Antigo Testamento, é introduzir uma pessoa na presença de outra, através da sua obra intercessória. O servo leva a Deus as nossas necessidades. E qual é a maior necessidade nossa? O perdão de pecados. E também, como mediador, nos introduz na presença de Deus. Enquanto estava pregado na cruz, Jesus testemunhava uma série de ações cruéis contra ele. Os soldados romanos apostando as suas roupas, os criminosos nas cruzes ao seu lado o insultando, os líderes religiosos zombando dele e a multidão blasfemando contra ele. No entanto, em meio a essa situação, Jesus intercedeu por perdão em favor de todos aqueles transgressores, mostrando amor e misericórdia incomparáveis. Jesus orou: Pai, perdoa-lhes. E a oração de Jesus foi respondida na vida de muitas pessoas. O centurião romano que estava aos pés da cruz. Um dos ladrões crucificados com Jesus. E pouco mais de um mês depois, 3.000 pessoas em Jerusalém foram salvas em um único dia após o discurso de Pedro. Na cruz, Jesus providenciou o perdão para todos aqueles que nele crescem. Por isso, quando nascemos de novo, nos tornamos uma resposta à intercessão de Jesus. Pai, perdoa-nos. Concluindo, como foi dito no início do sermão, a série Alfio é Teimoso foi cancelada e nunca foi exibido o desfecho da história. Até hoje, os fãs da série tentam imaginar como seria a conclusão da série. Diferente dos produtores da série Alfio é Teimoso, Isaías nos mostra a conclusão da história da redenção. O servo triunfou. O servo foi exaltado. Essa exaltação do servo é ampliada de forma muito ilustrativa no livro de Apocalipse. Toda a cena celeste do capítulo 5 de Apocalipse se condensa na visão de um livro. O olhar de João, o autor do livro,
é atraído pela mão direita de Deus, onde está o livro, que se encontra fechado com 7 selos. Mas o fato de estar fechado produziu inquietações no coração do apóstolo. Na literatura apocalíptica, livro fechado significa perguntas sem respostas, significa história sem final. O fato do livro estar selado mostra que os propósitos de Deus para o seu povo e para o mundo não aconteceriam automaticamente. Algo precisava acontecer para que a história divina se cumprisse. O livro precisa ser aberto. Por esse motivo, a cena celeste narrada por João encontra-se num detalhe específico. O livro selado não pode ser aberto. Isso significa que não haveria o progresso do evangelho em todo o mundo. Não haveria o cuidado divino para com a sua igreja. Não haveria o julgamento divino sobre os poderes hostis. Não haveria novo céu e nova terra. Em resumo, o plano divino para o mundo não se concretizaria. Alguém precisa pegar o livro e desatar os selos. Mas quem? Quem pode fazer isso? Seria o próprio Deus quem faria isso? Por que o próprio Deus não abre o livro e revela o seu conteúdo e realiza a consumação do reino? Se Deus abrir o livro que derrama sua ira sobre a humanidade, sem mediador, ninguém poderá escapar ao castigo que será derramado. Se Deus abrir o livro, toda a humanidade está condenada. Por isso, nesse drama celestial, a busca é por encontrar alguém que seja digno de abrir o livro. Alguém que seja puro, poderoso e perfeito. Alguém que possa ser um mediador entre um Deus santo e um povo pecador. Alguém que possa demonstrar a justiça de Deus contra o mal, bem como o sacrifício de Deus para realizar a salvação. Mas quem é digno? Quem que é digno de fazer isso? O texto diz que a resposta é um gélido silêncio. Um silêncio total. João percebe que ninguém no céu, na terra e debaixo da terra pode abrir o livro e desatar os selos. Ninguém era digno o suficiente de abrir o livro. A cena é desoladora. Afinal, quem poderá abrir o livro? João, então, começa a chorar, porque ele percebeu que ninguém era digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Imagine a cena. E agora João se vê chorando, porque ninguém pode abrir o livro. De repente, o texto diz que entra em cena o servo exaltado. Ele se aproxima e pega o livro, afirmando seu direito de governar o mundo. Ele é o único digno de abrir o livro e desatar cada um dos selos. E o que o torna digno de fazer isso? Jesus é digno porque é plenamente Deus, plenamente capaz de realizar os planos e os propósitos do Deus Trino. Jesus é digno por causa da magnitude do seu amor pelos pecadores demonstrada em seu sacrifício. Ele é digno porque é capaz de tornar pessoas comuns, como eu e você, dignas de fazer parte do seu reino celestial, dignas de servi-lo na santidade do céu, dignas de se sentar em tronos para governar e reinar com ele num novo céu e numa nova terra. Ele é digno. Sua vitória foi desde o início planejada com este objetivo. Essa foi toda a razão de seu nascimento, sua vida, sua morte, ressurreição e exaltação. Abrir o livro. Essa é a imagem vitoriosa do Evangelho, descrita em Apocalipse e no Cântico de Isaías. O servo sofredor triunfou e foi exaltado para todo o sempre. Aliás,
ele não é mais o servo sofredor. Agora, ele é o servo exaltado, para sempre exaltado. Diante dessa cena majestosa e gloriosa, João relata que uma explosão de adoração surge vinda de toda a criação ao dizerem: àquele que está assentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Pense um pouco na preciosidade de tudo isso à medida em que encerramos essa série, irmãos. Isaías 53, versos 10 a 12 e Apocalipse 5 são textos onde Deus tira os nossos olhos das preocupações e glórias desse mundo e faz-nos querer viver uma vida em torno do ser mais glorioso e mais majestoso do universo, Jesus Cristo. Jesus é digno da nossa adoração. Jesus é digno da nossa confiança. Jesus é digno de todos os nossos afetos. Jesus é digno do que quer que seja exigido de nós para vivermos para Ele com perseverança. Jesus é digno até da nossa própria vida, de todo o nosso ser. Que nessa noite Deus encha o nosso coração de alegria, reverência, satisfação e desejo por Cristo, porque Ele é a nossa salvação. Ele é a nossa esperança. Ele é tudo o que nós temos e tudo o que nós precisamos hoje e por toda a eternidade. Abaixe a sua cabeça e vamos orar. Senhor, como tua igreja aqui, nós louvamos o teu santo e bendito nome pela tua obra na cruz do Calvário. Ó Senhor Jesus, o Senhor se fez homem, habitou no meio de pecadores, foi até o grau mais baixo da humilhação, morreu e derramou o seu sangue naquele patíbulo de morte, para que o nosso pecado fosse perdoado, para que nós pudéssemos ser reconciliados com Deus. A sua morte fez o véu do santuário se partir de cima para baixo. A sua morte nos deu novamente acesso ao Pai. Mas o Senhor não ficou preso numa tumba. O Senhor ressuscitou. Mas não somente isso. O Senhor subiu aos céus e foi exaltado pelo Pai. E o Senhor é o único digno de tomar o livro e de abrir cada um desses selos. O Senhor é quem tem o controle de toda a história. E nós, no final dessa série, nós louvamos o teu santo e bendito nome pela tua obra na cruz. Nós louvamos o teu nome porque o Senhor, apesar de toda a tua exaltação e toda a tua majestade e grandiosidade, o Senhor nos ama. O Senhor se preocupa por nós. E o Senhor intercede por nós continuamente diante do Pai. Ó Jesus, tu que vieste como cordeiro, um dia voltará como um leão da tribo de Judá. O servo exaltado, vitorioso, voltará para buscar a tua igreja. Ó, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. No teu nome nós oramos. Amém.